E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre reserva de emergência. Você já parou para pensar sobre isso? Você já se perguntou o porquê deve ter a reserva de emergência? Para que construir uma reserva de emergência? E o que seria essa reserva de emergência, Então, assim, é uma pergunta que sempre fica pra gente e algumas pessoas sempre conversam com a gente o quanto também eu deveria ter para essa reserva de emergência. A gente está num momento, num período muito interessante para a gente falar sobre reserva de emergência. Então, assim, vamos pensar um pouco lá no passado. Lá no passado, como que eles faziam a reserva de emergência? Lembre-se o seguinte, eram plantações, era agricultura, escambo. Então assim, vou usar um exemplo como milho. Alguém que plantava bastante milho, o que ela fazia? Ela guardava isso até a próxima plantação, ia utilizando e também trocava esse milho com outras coisas conforme a necessidade. Mas ele tentava deixar uma reserva boa, porque podia acontecer algumas coisas. E se na próxima plantação, no próximo período, não desse para plantar, ou se ele perdesse a outra plantação, como que ele ia sobreviver? Então ele guardava isso. E hoje? Como que a gente tem que fazer? Hoje é guardar dinheiro, Então assim, a gente tem que pensar em poupar, em construir a reserva de emergência para em períodos difíceis ou em períodos que eu não quero me desestabilizar. Vou usar alguns exemplos. Imagine, você tem o seu salário, você vive bem, você não está no vermelho, você tem os seus custos, você tem os seus gastos. E o que acontece? Você, de repente, o seu carro estourou um pneu. Você não quer mexer no seu dinheiro. Então você vai lá na sua reserva de emergência, pega um pouco e compra esse pneu. Então assim, não mexeu, não te tirou da sua estabilidade normal. Vem uma crise, como a que a gente está vivendo hoje. Uma crise que ninguém esperava. Em janeiro ninguém esperava. Ninguém nunca imaginou que o mundo ia parar da forma que parou. E agora? E a reserva de emergência? E pessoas que perderam o emprego. Como? É como se fosse perder a plantação toda. Então assim, como que eu vou viver? Qual vai ser, então, o tamanho da minha reserva de emergência? Eu tenho como construir uma reserva de emergência já gigante? Depende de cada um. Mas, normalmente, tem que começar pouquinho a pouquinho. Aí você vai me perguntar, então, como eu começo a construir? Primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte. Você vai ter que pensar qual é o seu gasto. Quanto você gasta por mês? O quanto sua família gasta por mês? Dali você vai ver. Vamos supor que sua família gaste por mês 2.000, 1.000, mais que isso todo mês. Então o que você vai fazer? Olha, se ela gasta isso por mês e se eu for perder o emprego, quanto tempo eu preciso de ter esse dinheiro? Então se eu tenho um salário de 3.000 reais ou 10.000 reais e gasto de repente 5, o que ganha 10 gasta 5, o que ganha 3 gasta 1.500, o quanto ele vai precisar reservar? O quanto ele gasta. Para quanto tempo? Como a gente não sabe, a orientação que a gente dá é o seguinte, para 6 meses. Para alguns, 1 ano seria o ideal. Mas aí você fala, só vou usar quando perder o emprego? Não, para quando as coisas acontecerem, como eu usei o exemplo do pneu. Quando você tiver que comprar um livro que você não tinha planejado, quando você der um problema na sua casa e você vai ter que entrar, quando você entrar com dinheiro, Quando você tiver uma situação ou um curso que você precisa muito e está sem dinheiro, mas é um curso que vai te ajudar na sua profissão, o que você vai fazer? Vou lá, pega um pouco, mas eu vou repondo isso. Quanto eu tenho que repor do meu salário? Você vai ter que pensar, porque cada um tem uma situação. Então assim, a gente vai conversar muito aqui no nosso canal, aqui no meu canal e lá no canal da IDNA. A gente vai ajudar vocês a pensar um pouco mais. Hoje é só para trazer assim, eu preciso ter uma reserva de emergência. Lembre-se, nós estamos vivendo um período onde estão acontecendo várias emergências. Várias emergências que eu falo preciso de dinheiro de vários lugares. E aí você já prestou atenção numa coisa? Que quando uma coisa acontece, outras vão acontecendo? Como? A geladeira quebra,
daqui a pouco a máquina de lavar quebra, daqui a pouco quebra outras coisas na casa, alguma coisa no carro. De vez em quando acontece isso, não é sempre que acontece, é de vez em quando. A reserva de emergência vai te ajudar a não mexer no que você ganha e no que você gasta, sem mexer na estabilidade da sua família. Gente, nos acompanhe aqui, me acompanhe aqui e acompanhe também no canal da IDNA. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.